Esse é o Honda Civic 2019, versão Sport aqui dos Estados Unidos. É um carro que entrega um pacote muito sensato. Tem algumas coisas nele que eu particularmente não sou muito fã. A gente vai cobrir todas elas nesse vídeo. A Honda sempre teve no Civic uma plataforma que se alterava muito a cada geração. Aqui não é muito diferente. Essa versão do Civic, essa geração, ela obviamente tem um design totalmente diferente das anteriores. É um design que me agrada muito, eu acho que muita gente gosta dessa linguagem que a Honda adotou. Nesse carro, diferente do Civic Type R, eu acho que não está exagerado. Ele tem linhas muito bacanas e a Honda utiliza, até nessa versão Sport, detalhes em preto em todo o carro, muito bacana, acho que fica muito elegante. Inclusive, uma das coisas muito atraentes no design desse carro, especialmente aqui no perfil, são essas rodas pretas meio diamantadas que dão um charme muito especial para o carro. Inclusive, eu acho que nessa cor branca ficam excelentes. A única coisa ruim de rodas assim, né, diamantadas ou rodas pretas, é que quando você tem um raladinho, ele aparece muito mais do que em outras rodas. Esse é o preço que se paga, tem que tomar mais cuidado com o carro para que isso não aconteça. Esse aqui, sendo sedã, obviamente ele tem um porta-mala um pouquinho maior do que hatch, e quando ele abre, o vidro não mexe, né? Essa é a definição até de um carro hatchback. Isso tudo aqui levantar. O porta-mala é bem decente, apesar de, obviamente, isso aqui ser um carro sedã, então você acaba sendo limitado pela abertura do porta-mala. Dependendo do objeto, você não consegue passar ele aqui, apesar de que a profundidade é muito boa. Aqui dentro a gente tem embaixo um step. Esse carro não tem pneu run flat, é um step. É aquele step temporário, pneu o Dunnetzinho fininho. E ele tem o rebatimento dos bancos 60/40 por essas aletas aqui. Um ponto só de atenção para o porta-mala é que a gente tem essas barras aqui, né, da própria tampa, que podem, dependendo do que você colocar aqui desse lado, né, pegar no objeto e o porta-mala não fecharia. Então não existe aqui nenhuma proteção, que até alguns carros têm, né, para isso ficar dentro de um espaço. Aqui atrás, em termos de design, a gente tem um difusor muito bacana, tá indo nessa linguagem do Sport dessa versão, e tem esse escape num design bem diferente. Eu chamo esse escape aqui de entrada HDMI. Ponto só importante, obviamente, essa abertura inteira não é o escape, né? A ponteira do escape está aqui só nesse meinho. Só que, obviamente, é só para melhorar o design da traseira. Eu particularmente gostei, acho que em termos de design ficou legal. Claro que, talvez para quem não conheça muito sobre carro, né, vai achar que a ponteira inteira é o escape, e não é. Aqui nos Estados Unidos o Civic conta com diversas versões que começam na LX e vai até EXL, enfim, aquelas edições mais requintadas do Civic. Essa daqui é a segunda na camada de versões. Então a gente tem a LX e logo em seguida a Sport. Eu particularmente acho o nome um pouco ruim para essa versão. Eu acho que a Honda tem feito isso bastante, né, de chamar de Sport uma versão que é um pouquinho mais básica, ao invés de dar um nome. Eu acho que é marketing puro, porque esse carro não tem uma direção, né, uma vibração muito mais Sport do que as outras versões do Civic. Na versão LX e Sport, aqui nos Estados Unidos, você tem o motor 2.0 aspirado, que é um motor excelente, entrega torque e potência em quantidades bem decentes para o peso desse carro. A única coisa que me desagrada um pouquinho nesse carro, e aí falando um pouquinho até da plataforma Honda, é o câmbio CVT. Especialmente nessa versão, e aí dá para ser um pouco mais picuinha, por ela ser chamada de Sport, eu acho que o câmbio CVT tira muito dessa experiência. Você ter aquelas trocas na aleta, né, no volante, simulada, não é a mesma coisa de um câmbio com trocas mais manuais, mesmo câmbio automático, mas com a troca manual. Ele não passa essa esportividade quando você escuta aquele motor roncando a 4.000 giros enquanto você acelera. Não tem essa subida que a gente espera num carro esportivo quando você está acelerando ou reduzindo marcha. A gente sabe que o câmbio CVT é uma escolha da Honda por questão de economia de combustível, ele é um câmbio mais eficiente, a gente entende isso, mas num carro com uma denominação Sport, eu acho que
outras estratégias fariam mais sentido para você ter essa sensação atrás do volante um pouquinho mais esporte. Essa versão Sport aqui nos Estados Unidos, ela sai por mais ou menos 23, 24 mil dólares. Como comparação, né, com o câmbio atual, a gente estaria falando de mais ou menos 100 mil reais. O ponto é, será que a versão Sport do Brasil entrega o mesmo tipo de funcionalidade que essa daqui? Olha, esse carro foi emprestado pela gente por um assinante aqui do canal, o Van, e a gente tem aqui o Windows Sticker, né, que vem com o carro quando você compra, que é muito legal da gente ver aqui. Primeira coisa é que o Civic tem nota 5, né, 5 estrelas em todos os quesitos de segurança. É uma medição feita pelo governo aqui dos Estados Unidos, por uma entidade do governo, que testa como que o carro reage a um acidente, né, batida de frente, lateral e assim por diante. E ele tem 5 estrelas em todas as categorias. Outra coisa que é muito legal, pelo menos aqui nos Estados Unidos, é que todas as versões da LX, a mais cara, a Honda entrega o Honda Sensing, que é um pacote de segurança para o carro. Ou seja, todas aquelas funcionalidades de piloto automático adaptativo, o carro se manter na faixa, o Lane Keep Assist e a frenagem de emergência, dentre outras funções, tudo isso vem como padrão, é standard em todos os trims, né, do Civic aqui nos Estados Unidos. Aqui do lado esquerdo a gente tem 3 botões. Aqui a gente consegue desligar o sistema de frenagem automática, né, caso o carro veja que você não está freando e tem um obstáculo, um objeto, né, um carro à frente, ele frearia, mas você pode desligar esse sistema, que não faz muito sentido. Pode desligar o controle de tração e também desligar ou ligar o Lane Keep Assist, do carro te ajudar a você se manter na faixa. Se você tiver, por exemplo, distraído, né, caiu alguma coisa dentro do carro e por acaso você começar a desviar da faixa, o carro te avisa e te traz para dentro da faixa também. Em dias modernos, a gente sabe que essa função é mais para ajudar até motoristas distraídos, né, especialmente pessoas que mexem no celular e ficam mandando mensagem enquanto estão na rua. Deus queira que ninguém faça isso, porque isso pode causar muito acidente, mas a gente sabe que isso é a norma nos dias atuais, né? Se a gente fosse fazer um ranking, né, de todos os atributos de um carro, a parte exterior, né, o design, a parte interior, motorização, a dirigibilidade dele, né, esse tipo de categorização, eu acho que onde a Honda, especialmente este Civic, fica a desejar um pouquinho quanto a design é no interior. Eu acho que esse é o pior atributo do carro. Eu acho que o motor é muito legal, a dirigibilidade é muito bacana, o design exterior é fantástico, mas aqui dentro é onde a gente não se encanta tanto com o carro. Especialmente, acho que um ponto que hoje em dia, né, nos carros modernos pesa bastante, que é o multimídia. Ele tem todas as funcionalidades que a gente quer num carro. Não tem nada de ruim quanto ao que ele entrega. É o como ele entrega. O design dele, na minha opinião, é muito ultrapassado. Toda vez que a gente vê em outras marcas o multimídia, você vê, vamos pegar marcas premium como exemplo, Mercedes, BMW, tem um design, né, dos botões e uma interação que te faz sentir dentro daquela marca, né? Ela é um design que te abraça. Aqui, no multimídia da Honda, apesar de todas as funcionalidades que a gente quer estarem presentes, os botões, o design, a interação com a tela é meio antiquada. Parece que o design parou uns 10 anos atrás. Outro ponto de decisão da Honda que eu acho até engraçado, né? A conexão para o Apple CarPlay, tá aqui o nosso cabo, ela é feita por um dongle, né? Um cabinho de USB aqui. Então a sensação que passa para todo esse conjunto de multimídia é que ele é um aftermarket, é um multimídia JBL, alguma coisa do tipo assim, que foi instalada no carro depois, não algo desenvolvido pela Honda para esse carro. Aqui é a central multimídia, que a gente tem toda a parte de áudio, sistema de informação do carro, tem bastante coisa. Honda Link, que a depender do carro e da versão que você tá, ele vai adicionando funcionalidades como ligar o carro por aplicativo, ligar o ar-condicionado, saber o status das coisas daqui do carro, fazer agendamento de manutenção do carro. Mas, obviamente, essa versão não vai ter todas essas funcionalidades. O que ela tem aqui, por exemplo, uma questão até de segurança muito legal. Se você tiver um acidente em que o carro detecte que houve uma colisão, ele pode, se você quiser, você já pode deixar isso pré-configurado, automaticamente ligar aqui nos Estados Unidos o 911 e chamar o resgate, a polícia, a ambulância, enfim, o que você estiver precisando. Esse carro conta com Android Auto e Apple CarPlay. O Apple CarPlay é um sistema bem responsivo, funciona muito bem. É aqui, graças a Deus, que você vai poder usar o sistema de mapa da Apple, que todo mundo ama de paixão, né? E todos os outros aplicativos de música que o seu celular tiver. Aqui na parte de configurações, de settings, a gente consegue configurar tudo do carro, mas tudo mesmo. Só para dar uma noção um pouquinho do que dá para fazer, quando a gente entra em veículo,
a gente consegue configurar, por exemplo, quando que a luz liga, quando que o carro trava, se é quando você troca do P, né, ou quando você atinge uma certa velocidade. Outra coisa que dá para fazer, por exemplo, que eu acho muito legal, o carro pode automaticamente travar as portas do carro quando você se afastar uns 3 metros dele. Isso é útil para quem nunca lembra, né, se travou ou não travou o carro lá no estacionamento, então o carro garante que o carro esteja travado para você. Para a parte de ar-condicionado, a gente consegue fazer todo o controle pela tela, pela ativação desse botão, a gente consegue mexer tudo por aqui, se isso for a sua escolha, ou, obviamente, usar os próprios botões físicos aqui para fazer esse acionamento. Em termos de espaço, tanto porta-objetos, o Civic entrega tudo muito bom. Aqui na parte de trás a gente tem porta-objeto para garrafas grandes, inclusive, na frente também. E em termos de espaço para pessoa, zero reclamação. Eu tenho mais ou menos um 7.5, o banco está ajustado para mim, aqui na frente até está um pouquinho mais para trás do que eu geralmente dirijo, e eu tenho aqui uns 8 dedos de espaço para o banco da frente. O único ponto talvez de reclamação é, passo para a cabeça, a altura é boa. O que incomoda um pouco para quem é adulto, né, já tem uma certa altura, é essa parte aqui, ó. Aí talvez pela câmera dá para ver que minha cabeça está bem nessa linha. Além de ficar um pouquinho claustrofóbico, a sensação é que se eu mexer 1 centímetro, eu já bato a cabeça aqui na lateral. E, aí é um ponto talvez de reclamação um pouquinho mais séria, bem aqui, ó, onde está a minha cabeça, eu tenho um PQP. Ou seja, se acontecer alguma coisa, uma curva brusca, né, alguma coisa assim, e eu bater a cabeça, eu não bato nem num lugar plano, eu vou bater bem no PQP. Aqui atrás a gente não tem porta-objeto, né, porta-revista em nenhum dos bancos, não tem saída de ar. O carro tem um ar-condicionado de uma zona só, controlada lá na frente. Outro ponto que eu achei interessante, esse canal sendo Car Daddy, a gente tem que falar, tem os pontos de Isofix para cadeirinha, são de fácil acesso, não tem tampinha, nada disso, eles estão escondidos aqui entre o tecido, é fácil de colocar. Mas um ponto interessante desse carro, né, acho que até aquelas medidas de conforto e redução de custo de produção do carro, é que essa lateral aqui, todo isso daqui, ó, não é banco. O banco, ele tá aqui. Isso aqui, ó, é plástico. Então, quando você olha, ainda mais essa versão que tem bancos em tecido escuro, a sensação que dá é que isso aqui é a continuação do banco, né? Aqui a gente tem um couro, aqui um tecido. Você olha, inclusive até porque o cinto descansa aqui, você fala, bom, o banco vem até aqui. Não, isso aqui é plástico, ó, e o banco tá aqui. Para quem senta no meio, o conforto é muito bom, inclusive até o meio, por ser de couro, ele tem até um conforto aqui na parte de baixo mais interessante, mas apesar desse carro ser tração dianteira, ele tem aqui um túnel relativamente alto, então quem senta aqui no meio tem que pôr os pés e disputar espaço com quem está do lado. O ponto bom é que os trilhos do banco da frente estão bem lá na frente, ou seja, a gente não fica com o pé em cima do trilho ou incomodando ou tendo que vir aqui mais para o meio com a perna. Aqui no console central, a Honda foi muito criativa, é um console muito bacana, eu acho até que esse console reto aqui dá uma sensação bem bacana de estrutura do carro, né? E ele é multifunção, ele é bem interessante. A gente tem o descansa-braço, que desliza, ele abre aqui, e o que é mais legal, a parte de porta-copo é removível, e não só removível, ela desliza aqui dentro para você ter o porta-copo na posição que você quer. Se você colocar aqui atrás e quiser usar o porta-copo, claro, você tem que deixar o descansa-braço levantado. Um ponto que me desagrada bastante em termos de design aqui dentro desse console é a portinha USB do lado do porta-copo que está aqui no fundo. Tem um outro porta-copo aqui, ó como é fundo, o braço quase entra inteiro. Mas a porta USB está do lado dele, ou seja, se você parar num fast food e comprar um refrigerante, a tampinha não estiver fechada, fizer uma curvinha ou uma freadinha um pouquinho mais brusca, todo aquele refrigerante vai cair dentro do seu USB, com certeza. E aí, já era. Esse foi mais um vídeo aqui do Car Daddy. Se você gostou, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e deixa nos comentários o que você achou dessa versão do Civic e que outros carros vocês querem que a gente grave. E a gente se vê na próxima. Valeu!